Temos connosco Paulo Sousa Costa, que é produtor desta peça, e também Ana Saramago Matos, curadora da Fundação José Saramago e neta do grande José Saramago. Bem-vindos. Um aplauso para os dois. Antes de falarmos sobre a peça, Paulo, falamos com a Ana para perceber. A noite fala do... foi a primeira peça de teatro, foi a primeira peça de teatro escrita pelo seu avô, fala exatamente desta noite antes do 25 de Abril. Exato. Sim, é verdade. Portanto, é a primeira peça, é de 1979 e, no fundo, é um retrato extraordinariamente, do meu ponto de vista, bem interpretado, e porque também se trata de uma interpretação que foi feita pelo Paulo para a peça que estamos agora aqui a falar, e fala precisamente por esse dia, ou por essa madrugada que vamos todos celebrar hoje, precisamente 40 anos depois. A peça foi escrita em 79, portanto, enfim, tinham passado 5 anos do 25 de Abril. Com certeza que o meu avô teve tempo também para amadurecer tudo aquilo que aconteceu, provavelmente gerir algumas frustrações, que nós também, acho que em certa medida, continuaremos a senti-las hoje, mas é de facto aquilo que se passa numa redação de um jornal. Sendo que nessa altura os jornais eram bastante controlados pela censura, portanto é muito interessante a percebermos, à medida que a peça e que o livro se vai desenrolando, como é que é feita essa alteração e como é que essa censura se vai diluindo e, enfim, a liberdade começa a ganhar força. E eu estava a dizer que, Ana, antes de entrarmos no ar, que tive o privilégio de fazer uma peça também do seu avô, José Saramago, A Segunda Vida de Francisco de Assis, no Teatro Aberto, já uma peça escrita muito depois. Exato. Paulo, bem-vindo também. Bem-vindo, Paulo, bem-vindo. Esta peça já está em cena há algum tempo. Porquê a decisão de escolher esta peça enquanto produtor? Olha, porque eu acho que, de facto, é um texto muito atual. Tem muito a ver também com o meu passado jornalístico e que eu, quando li a peça, achei que está lá tudo, em termos de jornalismo, de vivência numa redação. E depois porque passaram os anos, mas não passou a atualidade do texto. E isso aconteceu quando estivemos no Teatro da Trindade. Muitos jornalistas foram ver a peça e diziam que, ainda hoje, muito se passava, como se passava na altura, nas redações. Eu achei que era importante recordarmos a história e falarmos um pouco sobre a vida num jornal, nesta noite tão especial. Não é? E onde é que as pessoas podem assistir a essa peça? Então, amanhã, no dia 25 de Abril, vamos estar em Leiria, no Teatro José Lúcio da Silva. Da Silva, claro. No dia 26, no dia seguinte, estaremos no Cineteatro de Estarreja e depois vamos fazer uma carreira de 3 semanas no Rivoli, no Porto. Ana, o que é que hoje mudou? O que é que hoje, por exemplo, se o seu avô estivesse fisicamente entre nós, o que é que diria dos tempos que... Essa é uma pergunta que eu não me atreveria a responder. Claro. Mas eu acho que a melhor forma de tentar ir ao encontro da sua pergunta será, no fundo, as pessoas lerem aquilo que ele já escreveu. Eu acho que, como o Paulo estava a referir, isso sucede com a noite, continua a ser um texto bastante pertinente, que faz imenso sentido. Não nos podemos esquecer que, enfim, que a Revolução dos Escravos não foi um ponto de chegada, mas tem que ser um ponto de partida, portanto o caminho continua. E esse caminho pode ser feito e, no meu entender, deveria ser porque nos torna pessoas melhores através de, enfim, pelo menos não diria de toda a obra, porque, enfim, há gostos, há quem goste mais de teatro, crónicas, romance, poesia, enfim, há toda uma abrangência na obra literária do meu avô, mas acho que é um caminho essa leitura, porque são vários os textos que são políticos. A Noite é um texto extremamente político, não só pelo momento em que se passa, mas também por uma série de considerações que estão nas entrelinhas e às vezes mesmo nas linhas. Portanto, é um texto extremamente político, mas há outros e poderemos porventura encontrar aí algumas soluções ou algumas considerações e algumas respostas. E eu, nesse sentido, falando um pouco de outro registro do meu avô, do José Saramago, trouxe aqui para o programa, porque acho que também é muito pertinente. É poesia, enfim, ele não é tão conhecido na poesia, mas tem 3 títulos de poesia. É o ano 1993, fala também sobre o período pós-25 de Abril, portanto são considerações feitas em 1975, ainda que o livro só tenha sido editado mais tarde.
E tem o extraordinário trabalho de ilustração do Rogério Ribeiro e que nós inaugurámos precisamente ontem, no Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, na Fundação José Saramago, na Casa dos Bicos, uma exposição com essas ilustrações originais que nunca tinham sido apresentadas como um todo numa exposição em Lisboa. Portanto, acho que é uma excelente oportunidade. É ótima oportunidade. De irem hoje e mais para verem o trabalho do Rogério Ribeiro, que era sem dúvida um grande nome também da nossa cultura. Paulo, estamos a 30 segundos do final da nossa conversa. O elenco é também ele convidativo. Sim, extraordinário. Desde o Paulo Pires, Joana Santos, Sofia Sá da Bandeira, Filipe Crawford, Vítor Norte, António Durães, que agora está a substituir o João Lagarde, porque tem outra peça em cena e não podia estar connosco, Pedro Lima, Fábio Alves e Samuel Alves. Muito bem, a não perder, portanto. A não perder. À noite. Há já amanhã, dia 25 de abril, 21h30, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria. 26 de abril, 21h30, Cineteatro Estarreja, de 8 a 25 de maio, no Grande Auditório do Rivoli, no Porto. Obrigada aos dois. Muito obrigada pelo parabéns. Deixa estar, Paulo também. Cup of coffee. Na Praça da Alegria.